Olá, tudo bem? Estou aqui de novo fazendo mais um vídeo, passando um pouco do meu pensamento, da minha forma de pensar, de refletir sobre religião, espiritualidade, sobre Bíblia, com vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que assim, essa nova série de vídeos que eu estou tentando recomeçar agora, né? Fiquei muito tempo afastado, estou recomeçando, que ele tenha um impacto legal, que seja positivo para você, que aquilo que eu estou falando aqui, de alguma forma, sirva para você refletir melhor sobre esses temas que eu estou falando. Esse vídeo, na verdade, pecado, culpa e perdão, eu já até havia feito já há uns meses atrás, mas acabou que ele não ficou muito legal, não ficou muito bom. E hoje eu estava conversando no Face com um amigo sobre isso, né? Hoje é que está tendo greve em São Paulo, né? Greve de metrô, está até tendo quebra-quebra, e eu estou aqui paradão em casa, então deixa eu aproveitar, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que muitas vezes a culpa de quem não é religioso, quem não pertence a uma igreja, quem não é cristão, quem não tem uma compreensão melhor do que é a religião, do que são as escrituras, essa culpa muitas vezes tem a ver conosco mesmo, com nós que somos religiosos, que frequentamos igrejas, falamos de Deus e da Bíblia. Porque a gente não consegue pegar, não todos, né, tem muitos que fazem, mas a grande maioria não faz isso. Pegar um texto bíblico, pegar um mandamento, pegar um conceito religioso e trazê-lo de uma forma mais contextualizada, que tenha mais a ver com o nosso tempo atual, para explicar e para fazer com que a pessoa que vive no mundo de hoje e que não é religiosa, que não é espiritualizada, entenda o que a gente quer dizer. Né? Eu costumo ouvir muito isso, né, nos grupos de neo-ateus do Face, o seguinte: Deus é uma piada, a religião é uma piada, o cristianismo é uma piada, Deus criou um problema que ele mesmo criou, que não existia, que era o pecado, aí ele mesmo dá a solução para ele mesmo ficar com a glória. E algumas variações dessa colocação, né, que é ridículo, que é absurdo, que não tem nada a ver. Inclusive eu quero abrir um pequeno parênteses, porque se fala muito, se Deus é tão inteligente, é tão sábio, como é que ele cria um livro ou fala às pessoas de uma maneira que ninguém entenda hoje essa confusão toda? E já ouvi, né, outro dia eu estava ouvindo um cara falar, eu faria muito melhor do que ele. Eu te desafio. Eu desafio você escrever, seja um livro, seja fazer um vídeo, seja um filme, seja qualquer coisa, que dure pelo menos 3.000 anos, que seja o livro, o filme, o texto mais conhecido do Ocidente, e talvez um dos livros, e com certeza, um dos livros mais conhecidos do mundo, e que tenha atravessado séculos. Eu te desafio a fazer isso. Em relação mas Deus não é tão claro, se ele fosse tão inteligente, tão sábio, ele se comunicaria de uma forma que as pessoas entendessem. É um pensamento muito pequeno esse, um pensamento muito pequeno. Eu até entendo você o ter, mas se você tirasse 5 minutos para pensar sobre o que você está falando, você não falaria mais. Todo texto, seja científico, seja qualquer coisa, ele é escrito em uma época, por pessoas daquela época, para pessoas daquela época. Te digo que até o texto científico, porque o texto científico é escrito por um cientista que está vivendo numa época, que estudou, pesquisou, descobriu ou formulou teoria sobre um assunto e é voltado para aquela época. E muito comumente, posteriormente, com o decorrer dos anos, décadas, séculos, são feitos acréscimos ou correções a este texto científico. Qualquer texto, quando ele é escrito, se a gente falar da Bíblia, ele foi escrito numa época e visava se comunicar com pessoas daquela época. Veja bem, hoje em dia, a gente sabe que existe o Big Bang, né, que é uma singularidade, que na verdade Big Bang é um nome irônico, que não era nem grande, porque era minúsculo, e nem fez bang, porque não havia como se propagar o som, e que ali gerou o universo. Eu tenho certeza, para chutar um número baixo, que metade das pessoas que estão vendo esse filme não entende o que é isso. Pode até repetir, mas não entende. E a outra metade, muitos entendem de uma forma mais genérica, e muitos poucos vão poder explicar detalhadamente do que se trata. Provavelmente pessoas que estudam física a fundo ou que têm um interesse científico muito grande e pesquisam profundamente. Porque chegar hoje é estudado em todas as escolas. Eu acho que não existe escola onde não seja ensinado que houve um Big Bang e que dali surgiu o universo. E muita gente continua sem entender hoje. Então quando a Bíblia, quando lá em Gênesis coloca que Deus criou um jardim, que aí formou o homem do barro, né? Curiosamente, a evolução não fala sobre a origem da vida, mas quando se fala em origem da vida, se propõe, existe a teoria que os aminoácidos básicos para a constituição da vida realmente foram encontrados em um tipo de argila, de barro. Não estou defendendo que a Bíblia está dizendo isso não, eu só acho curioso o paralelo de um livro, de um escrito de talvez 3.000 anos atrás,
bater com a proposta científica de hoje. Só para a gente abrir um pouquinho a cabeça e pensar um pouquinho sobre isso. Mas então toda aquela narrativa, e aí a mulher é seduzida pela serpente, aí a mulher vai dar o fruto para o homem, aí o homem come o fruto e de repente descobre o bem e o mal, e de repente entra o mal no mundo, e aí vem a morte, vem as dores de parto. Olha, muito bem, isso ainda hoje, em 2014, é uma excelente explicação de por que o mundo é uma M. Por que é? Né? Tristeza, morte, dor, sofrimento, tudo isso está aqui. A vida é uma droga. Então por que a vida é uma droga? Você para pensar, por que a vida é uma droga? Porque houve uma singularidade? Não, isso não explica nada. Agora, quando me fala, olha, a vida é uma droga, porque existe o pecado no mundo, o pecado é o quê? Uma desincronização, é um desajuste, é um problema que a gente tem que faz com que o mundo seja mau. Isso me ajuda a entender porque o mundo é mau. Ah, mas a resposta não é essa. Não, é essa sim. A resposta é essa. Se você for ver, a grande parte, se não tudo, mas a grande parte dos males do mundo são criados por mim e por você, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade de nos darmos bem sempre, de estarmos certos sempre, de querer ter o domínio das situações, de querer ter mais dinheiro, de querer ter mais bens, de querer com que as pessoas gostem de você. Quantas vezes se junta um grupo, por exemplo, o nazismo? O que foi o nazismo? Não é fora toda a questão política, etc. O quê? Ele usou o quê? Os judeus, os ciganos, os que são diferentes de nós, são maus. Vamos lá matar eles. E funcionou, né? Porque o nazista abraçou isso, o povo alemão abraçou isso, realmente foi um grande mal do mundo. Então, grande parte da explicação dos males do mundo está realmente nessa questão que a Bíblia chama de pecado e a gente pode entender como egoísmo, ou variações disso, ou variáveis disso. Mas falando exatamente sobre pecado, culpa e perdão. Quero dizer para você o seguinte: todos nós nascemos com, ou desenvolvemos já muito novos e pro resto da vida, um sentimento de culpa. Muitas vezes essa culpa vem da nossa inadequação, da nossa incapacidade, né, de nos adaptarmos ao mundo, de nos adaptarmos a um grupo. Ou até quando você comete dentro de um círculo social algo que fere o grupo, você é repreendido, e aquilo gera um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é natural nosso. Freud já fala disso, outras escolas de psicologia também falam um pouco disso. A culpa é inata nossa, nós já nascemos com ela. Então nós temos que ter uma solução para a culpa. A culpa não é culpa de Deus, a culpa não é porque Adão mordeu a maçã, ou a pitanga, ou a jujuba, sei lá, né? A culpa está em nós. Aquilo ali apenas traz uma história dizendo que é a culpa. E propõe uma resposta, que é o perdão do pecado oferecido por Deus, oferecido em Jesus posteriormente. O perdão, como as religiões costumam oferecer isso, sempre que você comete um pecado, sempre que você tem um sentimento de culpa, ela oferece um ritual ou alguma forma de você expiar aquela culpa. Então o primeiro ponto é esse. Quando fala lá do pecado original em Gênesis, né, lá aquela coisa toda, que o homem descobriu que era mal, ou então ele viu que estava em pecado, se escondeu de Deus porque estava nu, essa coisa toda, aquilo é uma história que vai compondo todo um cenário. Lá vem a musiquinha de fundo, sempre tem nos meus vídeos, né? Eu moro em periferia, a gente não tem o que fazer. Então vem aquele sentimento de culpa e oferece, então, com essa história, uma solução. Olha, naquele caso ali, começou a se usar o sacrifício de animais para expiar a culpa. Olha, mas isso não resolve nada. Em Hebreus fala que isso realmente não resolve nada, mas psicologicamente, emocionalmente resolve. Eu cometo um ato terrível, vou falar mais alto que o negócio é difícil. Eu cometo um ato terrível, pratico um pecado horrível, né? E aí eu sacrifico um animal e tenho perdão. E a minha consciência, a minha emoção é aplacada. Aí você vai falar, mas então por causa disso, o cara vai continuar fazendo maldade e vai continuar matando mais animais para ter perdão. A proposta nunca foi essa. A proposta é, você vai ter sua consciência aplacada, mas você vai ter que enfrentar as consequências sociais disso. A sua consciência aplacada é o tipo um degrau para você tentar mudar. Porque, inclusive, quando depois, tanto ali no Gênesis vai mostrando isso, e quando depois vem a lei mosaica, fala, você pecou, você oferece um animal, você é perdoado, mas não faça mais. E dependendo do que você fez, você vai ter que restituir o mal feito ao seu próximo. Você vai ter que devolver a terra que você roubou dele, o dinheiro que você roubou dele. Você vai ter toda uma série de questões. Então não é tão simples assim, pequei, faço um sacrifício, estou perdoado, está tudo bem. Isso é uma visão hipócrita, que realmente existe em muitos religiosos, eu não nego isso. Mas você entende como, na verdade, todo aquele mito ali tem uma função prática muito importante? E hoje, na nossa sociedade atual, já falei disso em outro vídeo, se não me engano, Perdão de Pecados Existe, vou pôr o link aqui, e vou falar agora de novo. Você pega um cara que era ladrão, que roubava carro.
O cara nunca foi preso, não aconteceu nada. O cara ouve uma mensagem na igreja católica, na evangélica, na mórmona, na testemunha de Jeová, ele ouve uma mensagem no templo budista, ele tem contato com os ensinamentos de Buda, ele vai numa mesquita e ouve uma mensagem e chega à conclusão que não deve mais fazer aquilo. Você acha isso ruim, se ele parar de fazer? E aí ele tem um peso terrível porque ele sabe que agiu errado. E aí oferece perdão desde o pecado e fala, você está perdoado. Mas não faz mais isso, que era o que Jesus fazia, né? Você está perdoado do seu pecado, mas não peque mais. Você acha que isso realmente é ruim para a sociedade? Você poderia me mostrar algum outro programa com tanta eficácia quanto esse programa religioso para restauração de vidas, para mudança de pessoal? Você já tentou? Eu já fiz isso. Evangelismo em favela. Você entra numa favela, aí você tem meninos de 12 anos com vida ativa sexualmente. Você vai, acho meninos de 10 anos que é avião do tráfico. Você vai e tem gente que trabalha ali para o tráfico, para a criminalidade, que já dá, por exemplo, o filme Cidade de Deus, que é baseado em histórias verídicas, mostra o João Pequeno é morto por quem? Por um bando de moleque, não tinha nem 12 anos de idade, tinha moleque de 6 anos. Aí você chega com Deus no Delírio, ou qualquer outro livro ateu, e fala, olha, ou então qualquer livro científico, olha, você não precisa estar desse jeito, afinal, você surgiu de uma singularidade. Agora você leva a Bíblia, com todos os erros, falhas, até com coisas erradas que fizeram o nome da Bíblia e da religião. Prega, olha, Jesus te perdoa, Jesus te dá uma nova vida, Jesus te ajuda. Eu afirmo para você e te garanto, se você quiser eu te levo para ver, que essa mensagem tem transformado muitas vidas positivamente. Tem coisas erradas dentro da igreja? Eu sou o primeiro a falar. Eu sou o primeiro a defender o ateu, não o neo-ateu. O ateu que fala os erros da igreja. Porque se a justiça não começa pela nossa própria casa, que é o que a Bíblia manda nós fazermos, as pedras de fora clamam. Essa pedra é o ateu. Que você pode achar que ele é uma pedra, que não crê em Deus, mas Deus faz com que essa pedra falhe para dizer o erro que tem dentro da igreja. Agora, simplesmente pegar tudo muito facinho, criticar a opção de erro, entender todos os textos fora de contexto, que eu continuo dizendo, a maior culpa disso é do próprio religioso que faz isso também. Mas se você é um ateu inteligente, você pode refletir e tentar encaixar. Critique o que está errado na religião, eu apoio você, mas reflita também sobre o que você fala. Muitas vezes você não está sendo justo, nem honesto, nem sincero, ou está sendo no mínimo raso. Tá? Então, a questão de culpa, pecado e perdão é essa. Ah, houve realmente uma serpente que falou com Eva? Não. Ah, realmente Adão comeu um fruto e viu que estava em pecado? Não. Isso é metafórico. E te digo uma coisa, leia o capítulo 9 de Hebreus, do livro aos Hebreus, do Novo Testamento, que lá já fala que tudo isso é metafórico. Até na epístola de Gálatas, né, de Paulo, lá no Novo Testamento, se você entender, se você ler um pouco melhor, no fundo, o que Paulo está falando, olha, o Velho Testamento serviu para o que ele serviu, já passou, a história é outra. E aí vem o cristianismo, que é outro erro que nós cristãos fazemos. Entender que a Bíblia é um livro só. Não, o Velho Testamento é para judeu. Não tem nada lá no Velho Testamento que seja para nós hoje. Nem o dízimo, nem eu vou pisar na cabeça do inimigo, nem eu vou ser cabeça, não vou ser cauda. Isso é para povo judeu. E funciona, que ele está aí até hoje. Você questiona que funciona? Agora, nós somos cristãos. Nós somos gentios, a nossa conversa é outra. Mas isso aí já é um outro assunto. Bom, se eu não sei se eu consegui me fazer claro, se você entendeu, escreve aqui, se embaixo nos comentários, se não entendeu, escreve. Se eu precisar fazer um outro vídeo falando melhor desse assunto, vocês colocarem aqui questões que eu acho relevante, eu faço. É isso aí, gente. Valeu, até o próximo.